Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 1958. Mais histórias super interessantes, vamos conhecer várias personalidades que faleceram nesse ano. E para você que assistiu o ano de 1959, nas primeiras horas, deixou seu recadinho, a sua cidade, que é a dica para você receber um alô aqui no nosso canal. No finalzinho do vídeo tem alô para você. Vamos começar com esse grande nome do rádio e da música da década de 50. Almir Ribeiro, nascido em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, em 9 de dezembro de 1935 e faleceu em Punta del Este, no Uruguai, em 18 de fevereiro de 1958. Com menos de 2 anos de carreira, chegou a ganhar o prêmio Roquete Pinto. Foi artista exclusivo do programa Spotlight, apresentado na TV Tupi, que anos mais tarde seria relançado com Wilson Simonal. Ele foi namorado da Maísa Matarazzo, ou simplesmente Maísa, um dos grandes cantores da sua época. Seus maiores sucessos, sem dúvida nenhuma, foi Onde Estou, cantando com Ângela Maria. Também interpretou Fui Eu, música Se Todos Fossem Iguais a Você, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, entre tantas outras. Infelizmente, ele faleceu afogado em Punta del Este, no Uruguai, com apenas 22 anos de idade, no dia 18 de fevereiro de 1958. Ele faleceu numa praia às 12 horas precisamente, após gravar 6 discos em 78 rotações e 2 LPs. Após o seu falecimento, a Copacabana lançou o LP Spotlight, infelizmente no auge da carreira. Vamos agora falar desse grande compositor e ilustrador, Assis Valente. José de Assis Valente, nascido em Santa Amaro, no interior da Bahia, em 19 de março de 1911. Faleceu no Rio de Janeiro em 6 de março de 1958. Ele não teve uma vida fácil. Ficou conhecido por compor diversos sucessos para Carmen Miranda, Brasil Pandeiro. Essa música foi recusada por ela, mas se tornou um imenso sucesso dos Anjos do Inferno, e principalmente dos Novos Baianos. Valente é considerado um pioneiro da música popular, havendo criado no país músicas típicas dos festejos juninos, como Caicai Belão, músicas natalinas, como o clássico Boas Festas, entre outros. Desesperado com as dívidas, Assis Valente foi ao escritório de direitos autorais, na esperança de conseguir dinheiro. Ali, só conseguiu um calmante. Telefona aos empregados, instruindo no caso do seu falecimento, e depois para 2 amigos, comunicando sua decisão. Sentando-se em um banco de rua, infelizmente tirou sua própria vida, deixando no bolso um bilhete à polícia. Ele faleceu 6 horas da tarde. No bilhete que ele tinha no bolso, o último verso tinha a frase: "Vou parar de escrever, pois estou chorando de saudade de todos e de tudo." Muito triste realmente. E ele, depois de seu falecimento, realmente caiu em todo e completo esquecimento. Só anos mais tarde, nos anos 60, foi regravado por grandes intérpretes como Chico Buarque, Maria Bethânia, Novos Baianos, Elis Regina, Adriana Calcanhoto, entre outros. Os grandes nomes da nossa música. Vamos falar também de um músico maestro que foi importantíssimo para nossa música, que foi Benedito Lacerda. Nascido em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, em 14 de março de 1903, e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de fevereiro de 1958, compositor, flautista e maestro brasileiro. Ele foi importantíssimo para a música, ele foi parceiro de primeira hora de Noel Rosa, com seu regional acompanhou Carmen Miranda, Francisco Alves, Silvio Caldas, o próprio Nelson Gonçalves, a qual ele ajudou a entrar no rádio. Foi importantíssimo. E ele faleceu no Rio de Janeiro, vítima de câncer do pulmão, pouco antes de completar 55 anos, no dia 16 de fevereiro de 1958, um dos grandes maestros e compositores da sua época, Benedito Lacerda. Vamos agora falar do Papa Pio XII, nascido Eugênio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, nascido em Roma, em 2 de março de 1876, e faleceu em Castel Gandolfo, comunidade italiana, na província de Roma, em 9 de outubro de 1958. Foi Papa da Igreja Católica e chefe de Estado da cidade-estado do Vaticano de 2 de março de 1939 até o seu falecimento em 1958. Seu pontificado durou 19 anos, 221 dias. Ele faleceu aos 82 anos de idade. Ator Tyrone Powell, nascido em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, em 5 de maio de 1914, faleceu em Madrid, na Espanha, dia 15 de novembro de 1958. Foi ator do cinema e do teatro e atuou em diversos filmes entre as décadas de 30 e 50.
papéis de Capa e Espada, A Máscara de Zorro. Ele namorou a atriz Judy Garland, de apenas 44 anos de idade quando faleceu. Um dos grandes galãs da sua época. E em 15 de novembro de 1958, durante a filmagem de uma cena de duelo, ele teve um infarto agudo do miocárdio e faleceu. O filme era Salomão em Sheber. Ele tinha apenas 44 anos, faleceu no auge da carreira. Vamos falar de Robert A. Hughes, nascido em 4 de junho de 1926 e faleceu em 10 de julho de 1958. Foi um homem americano que durante a sua vida foi o ser humano mais pesado registrado na história do mundo, pesando 486 quilos. Ele continua sendo o humano mais pesado do mundo, capaz de andar sem necessidade de assistência. Em 10 de julho de 1958, ele contraiu um caso de sarampo e logo se transformaram em uremia, resultando em seu falecimento em Bremen, Indiana, Estados Unidos. Ele tinha apenas 32 anos de idade. Triste história. Vamos falar de Romeu Silva, compositor e saxofonista, nascido no Rio de Janeiro em 11 de fevereiro de 1893 e faleceu em 1º de maio de 1958. Foi um maestro, compositor, saxofonista, foi um dos pioneiros da divulgação da música popular brasileira no exterior, tanto nos anos 20 quanto 30 e 40. Ele contratou o ainda iniciante pianista Ari Barroso. Ele fez excursão pela Bélgica, Suíça, Alemanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos. Em 1941, ele retornou ao Brasil e foi se apresentar no Cassino da Urca, onde permaneceu até 1946, quando infelizmente os cassinos fecharam. Desfeita a sua orquestra, ele pregou-se como funcionalismo público municipal. Após o seu falecimento, a sua música Fubá, que era um machixe conhecido, foi regravado por Jacob do Bandolim. Ele tocou ao lado de Carmen Miranda e o Bando da Lua. Foi um grande nome da música. Ele faleceu aos 65 anos de idade. Tim Moore, comediante. Muitos confundem ele com, principalmente na pesquisa, com o cantor Tim Moore, mas não, era o comediante que viveu de 9 de dezembro de 1887 a 13 de dezembro de 1958. Na sua época foi um famoso comediante, célebre da primeira metade do século XX. Sua maior fama veio graças ao papel de George Kingfish na série CBS Amos and Ends. Ele faleceu em 13 de dezembro de 1958, aos 71 anos de idade, em Los Angeles, na Califórnia. Vamos falar também do lendário músico do Rhythm and Blues, do blues, Chuck Willis. Nascido em Atlanta, na Geórgia, em 31 de janeiro de 1926, faleceu na sua terra natal em 10 de abril de 1958 com apenas 32 anos de idade. E ele, na sua época, chegou a primeiro lugar na parada Billboard do Rhythm and Blues e faleceu jovem demais com apenas 32 anos de idade, sem mais informações. Vamos agora falar do cantor e guitarrista do blues, Big Bill Bunsey. Seu auge foi nos anos de 1939 a 1956. Embora seja considerado um dos pioneiros do estilo do Chicago Blues, seus últimos anos não foram fáceis. Em 1956, ele retornou para Chicago e continuou se apresentando. Embora a sua saúde já começasse a definhar, ele faleceu, vitimado por um câncer na garganta em 1958, um lendário do blues. Vamos agora falar de uma sequência de pilotos que faleceram, principalmente nós notamos que na década de 60 e 50, muitos pilotos faleceram no auge, jovens demais. Air Bish, nascido em 10 de novembro de 1926, em Mesa, Arizona, Estados Unidos, e faleceu em 4 de julho de 1958, em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Automobilista norte-americano que esteve apenas nas 500 milhas de Indianápolis de 1958, quando a prova contava pontos para o Campeonato Mundial da Fórmula 1. Em 4 de julho de 1958, na 39ª volta do evento de 100 voltas no oval de terra, ele perdeu o controle do seu carro e capotou 2 vezes. Sofreu vários ferimentos na cabeça e no peito. Foi levado para o hospital, onde faleceu 2 dias depois, em 6 de julho de 1958, aos 31 anos de idade apenas. Peter Collins também faleceu no auge da carreira. Nascido em Kidderminster, no Oxfordshire, em 6 de novembro de 1931 e faleceu em Bonn, no Grande Prêmio da Alemanha, em 3 de agosto de 1958. Ele era um excelente piloto e tinha tudo que era necessário para ser um campeão do mundo. Mas infelizmente, durante o Grande Prêmio da Alemanha, o carro de Collins fez a curva demasiadamente largo e bateu numa vala. E ele foi cuspido do carro contra uma árvore, causando traumatismos graves na cabeça. Ele faleceu com apenas 26 anos de idade. Stuart Lewis Evans, piloto inglês, nascido em Luton, na Inglaterra, Reino Unido, em 20 de abril de 1930 e faleceu em 25 de outubro de 1958, na Inglaterra. Foi automobilista da Fórmula 1, nascido na Inglaterra. E infelizmente,
Durante o GP de Marrocos, ele colidiu após chocar-se no muro e o carro infelizmente pegou fogo e ele não resistiu, falecendo com apenas 28 anos de idade, uma semana depois da prova, em 25 de outubro de 1958. Com apenas 28 anos de idade. Luigi Musso, também um piloto campeão, nascido em Roma, na Itália, em 28 de julho de 1924 e faleceu em Reims em 6 de julho de 1958, um piloto italiano da Fórmula 1. Tinha apenas 33 anos de idade. Ele, no auge da sua carreira pela Ferrari, veio a falecer em uma grave batida no circuito de Reims, na França, pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1958. E o seu carro bateu em um pilar, fazendo com que seu carro ricocheteasse, a cabine não resistisse, e lançou o piloto a quase 100 metros. Foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Aos 33 anos de idade, o jovem piloto Luigi Musso. Vamos agora falar do piloto Pat O'Connor, nascido em 9 de outubro de 1928, em North Vermont, Indiana, Estados Unidos, e faleceu em 30 de maio de 1958, também em Indiana, Estados Unidos. Automobilista americano, infelizmente, ele faleceu ao capotar e incendiar seu carro em um choque envolvendo 14 pilotos na curva norte-oriental, na primeira volta das 500 milhas de Indianápolis, de 1958, em Speedway, Indiana, Estados Unidos. Ele tinha apenas 29 anos de idade. E, como eu sempre digo, nas nossas retrospectivas eu não costumo falar em políticos, mas nesse ano em especial, nós perdemos 3 importantes políticos do estado do Piauí. Pela sua grandeza, naquela época, se tornaram 3 cidades, deram nomes a 3 cidades do nosso estado. E causou uma forte comoção, principalmente esses 2 primeiros homenageados. E eu peço a vocês que escutem essa homenagem. O primeiro foi Demerval Lobão Veras, mais conhecido como Demerval Lobão, nascido em Campo Maior, no Piauí, em 17 de fevereiro de 1915 e faleceu na capital Teresina em 4 de setembro de 1958. Advogado, professor, jornalista e político brasileiro, outrora deputado federal pelo Piauí. Tinha apenas 43 anos de idade. E ele estava candidato a governador pelo estado do Piauí em 1958. E faleceu no acidente automobilístico próximo ao povoado de Morrinhos. A tragédia ficou conhecida como a Cruz do Caçaco, em 4 de setembro de 1958. Onde também faleceu o candidato ao Senado, Marcos Parente. E causou uma comoção tão grande que quem substituiu os dois foram eleitos pela comoção popular que se tornou. Foi o caso do Chagas Rodrigues, que foi eleito governador daquele ano, e Joaquim Parente, eleito senador. E foram batizados os municípios de Marcos Parentes, que fica bem próximo a Teresina, tanto Marcos Parentes como Demerval Lobão são bem próximos a Teresina, e foram batizados o nome dessas suas cidades. O Marcos Parentes, ele nasceu em Bom Jesus, em 1º de maio de 1922, e faleceu em Teresina nesse fatídico dia do 4 de setembro de 1958. E ele foi um importante político para o estado. E também nesse mesmo ano faleceu o político Joaquim Pires, Joaquim de Lima Pires Ferreira. Inclusive a cidade de Joaquim Pires fica bem próxima aqui a onde eu moro. Ele nasceu em Barras em 16 de julho de 1869, que é uma das maiores cidades do estado, e faleceu no Rio de Janeiro em 23 de dezembro de 1958. Foi magistrado, advogado, professor, jornalista e político, e representou o Piauí no Congresso Nacional. Foi deputado federal por 3 vezes, senador pelo Piauí de 1947 a 1955. E em sua homenagem foi criado o município de Joaquim Pires em 1960. Ele faleceu em 23 de dezembro de 1958 aos 89 anos de idade no Rio de Janeiro. Vamos agora falar do ator lendário dos filmes de faroeste, atuou em mais de 370 filmes, Edward Page Seal, nascido em 18 de janeiro de 1883 e faleceu em 29 de dezembro de 1958. Ele faleceu em Hollywood, na Califórnia, aos 75 anos de idade. E agora vamos relembrar jogadores de futebol que faleceram no ano de 1958. São apenas 2 homenageados. Fiquem até o final para que receba o seu alô. Coriolano Paulaneri, nascido no Rio de Janeiro, capital federal na época, em 29 de abril de 1894 e faleceu em Uberaba, Minas Gerais, em 25 de agosto de 1958. Mais conhecido como Curiol, foi médico veterinário e jogador de futebol, atuava como meio-campista e fez parte do primeiro time de futebol do Flamengo em 1912, e seu nome está eternizado na calçada da fama do clube. Ele faleceu em 25 de agosto de 1958, aos 64 anos de idade. David Russovski, conhecido como Russinho, nascido em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em
1º de setembro de 1917 e faleceu em São Paulo em 14 de setembro de 1958. Ele foi um grande jogador que atuou no Grêmio, americano e internacional. Após o fim da carreira, Rossio começou a trabalhar como advogado e durante uma operação para tratar de uma úlcera, sofreu um choque anafilático, vindo a falecer. Ele tinha apenas 40 anos de idade, jovem demais. Para você que assistiu o ano de 1959 e deixou seu recadinho, a sua cidade vai um alô super especial para você. Nosso amigo Marcos Marcão, obrigado aí por várias informações, obrigado. Vicente Cardoso Medeiros, na cidade de Celédia, Brasília, obrigado. Carlos Borges, nosso amigo Sargento, lá de Ponte Branca, no Mato Grosso, obrigado. Ednei da Vila do Paraná, minha querida amiga Meire Lazier, beijo no coração. Rosinaldo Cunha, obrigado. Canal CR, a minha amiga Cláudia lá de São Paulo, obrigado sempre pelo carinho. O Isaac Pereira, obrigado. Jaqueline Dantas, obrigado, eu adoro fazer essa retrospectiva que é uma verdadeira viagem no tempo. Jéssica Nunes, beijo no coração. Glaciara Farias, obrigado. Carolina Ribeiro, de São Paulo. João Felipe Tuber, o Marcelo lá de Guarujá. Cleidmar Robson de Vista Alegre, Minas Gerais. Casal Mendes e Simone lá de Guarulhos, São Paulo, obrigado. O Raimundo Marques, Reginaldo da Silva, Janete Cinzato Vital lá do Mato Grosso. Lucileide Cândido, o Maxwell Marinho lá de Martins, no Rio Grande do Norte, obrigado. O Vitor Mariano lá de Pernambuco, Recife, um abraço também. O Antônio de Matos de Jacareí, São Paulo. O Antônio Silva lá de Felixlândia, Minas Gerais. O Nailson de Aratuípe, na Bahia. O Jorge Tacal. O Alexandre Lopes lá do Rio Grande do Sul. Rita de Cássia da Silva, obrigado, viu, sempre pelo carinho. Beta, obrigado. Maria Barros, Jorge Tatsuta lá do Japão, obrigado sempre pelo carinho. Isaac Pereira, o Alexandre Lopes, Marcelo Brauna e a Cláudia Gomes, obrigado a todos vocês pelo carinho. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Espero vocês no ano de 1957. Até lá.